Bolacha. Ponte Preta joga no domingo, em 11 horas da manhã, contra o Tombense, no Moisés Lucarelli. Tem transmissão da CBN Campinas, no domingão pela manhã, a partir das 10 horas, em cobertura total da CBN Campinas, narração de Roger Williams, para o jogo entre Ponte Preta e Tombense. Reportagem da Adriana Almeida, ancoragem do Rafael Pio, toda a equipe da CBN Campinas, presente no jogo de Ponte Preta e Tombense, no Moisés Lucarelli. Aliás, Júlio Nascimento, para esse jogo do próximo domingo, o Hélio dos Anjos continua quebrando a cabeça, né? Porque não sabe se vai com 3 zagueiros, se vai com 2 zagueiros, com a saída do Fabrício aí, pode ser que vá até com 2 zagueiros, né? E quebra a cabeça, mais uma vez, o Hélio dos Anjos para montar essa Ponte Preta, para enfrentar a equipe do Tombense, né, Júlio? Cabela, o técnico Hélio dos Anjos ainda tem dúvidas para montar o time que enfrenta o Tombense domingão às 11 no estádio Moisés Lucarelli. Ele conta com a volta do Leonaldi, que cumpriu suspensão na última rodada, né? O Leonaldi não participou do jogo contra o Vila Nova, mas, por outro lado, perde o zagueiro Fábio Sanches. E até por isso, pela ausência do Fábio Sanches, as possibilidades da Ponte usar a formação com 3 zagueiros diminuíram. A tendência é justamente a volta do esquema 4-3-3. A provável ponte para enfrentar a equipe do Tombense é de Kaique França, que mesmo com o dedo quebrado segue treinando normalmente. Aí no sistema defensivo, Norberto, Thiago Oliveira, DG e Arthur. Meio campo de Felipe Amaral, Leonaldi, Alisson ou Fraga. Na frente, Luca, Fecim e possivelmente Nicolas, já que Danilo Gomes ainda não está 100% condicionado fisicamente, mas é também uma opção aí para o futuro da Ponte. Então são algumas dúvidas por Hélio dos Anjos montar o time, mas a tendência é justamente dessa formação para encarar o time mineiro, que vem chamando atenção, viu, Cabelo? O time do Bruno Pivetti tem chamado muito atenção pela campanha. O Tombense tem enfrentado muita gente aí do pelotão de frente e tem dado trabalho, e a tendência é de mais um jogo difícil para a Ponte neste final de semana, Cabela. É, exatamente, é um jogo difícil para a Ponte Preta, o Júlio, mas a Ponte Preta depende muito de um líder lá dentro do gramado, que é o Luca, né? E o Luca é aquela liderança dentro do campo, fora do campo, no vestiário, e é meio que um braço direito ali pro técnico Hélio dos Anjos. Ele vai pro campo no domingo, vai jogar contra o Tombense. Também o Luca, né? Esse líder da Ponte Preta, né, Júlio? Cabela, a esperança de gols da Ponte Preta para domingão é novamente Luca. Na Série B, dos 9 gols da equipe, 7 foram do camisa 10. E ele fala justamente sobre essa questão da dependência, pensando nos próximos jogos. Eu não consigo fazer os gols sozinho, né? Eu preciso de todo mundo para fazer os gols. Tudo bem que talvez os números sejam um pouco expressivos, mas eu volto a frisar, sem os meus companheiros, isso seria praticamente impossível de acontecer. Luca também comentou sobre como o elenco reagiu às saídas de Fabrício, que era um dos líderes do grupo, e também do meio atacante, Dodô. Cara, Fabrício, né, antes de mais nada, é um grande homem, um grande profissional, mas né, foi um acerto entre as partes aí. Decisões que a gente, como profissional, muitas das vezes a gente tem que ser tomada. Ele tomou a decisão, o clube também. Mas, sem dúvida nenhuma, Fabrício é um grande homem, um grande pai de família, que tem todo o nosso respeito, tinha o nosso respeito dentro do grupo. Tenho certeza que nós, por esse tempo que trabalhamos junto com ele, vamos torcer pela sequência da carreira dele. E tenho certeza que ele também vai estar torcendo por nós, porque é um grande cara e tem não só o meu respeito, mas de todo o grupo. Muito bem, aí a palavra de Luca, tem 37 gols com a camisa da Ponte, contando as 2 passagens, inclusive já está no top 5 de goleadores da Macaca no século, e faltam aí, Cabela, 6 gols para ele alcançar o William Batoré, que tem 43. E aí, será que o Luca alcança o Batoré ainda em 2022, Cabela? Marcando o gol ele tá, né? Aí com daqui a pouco a gente vai até ouvir o Eberli mais uma vez, um trecho da entrevista de ontem, e em relação a esse dele continuar marcando o gol, depende muito também
dessas mudanças que vêm pela Ponte Preta pela frente aí, quando se abre a janela de transferência a partir do dia 18. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Eberlin falando a respeito exatamente sobre isso. Agora, Carlos de Freitas, esse Tombense é pedra no sapato para Ponte Preta, desse jogo no Moisés Lucarelli no próximo domingo. O Tombense vem embalado, depois de um péssimo início de Série B em 2022, né, dessa debutante Tombense, depois embalou com resultados importantes, positivos aí, e está lá em cima, na 6ª posição, com 21 pontos. É uma parada indigesta para a equipe da Macaca, né, Carlão? Cabela, domingo a Ponte Preta tem um adversário difícil pela frente. O Tombense, uma equipe que disputa pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro, começou muito mal, né? Demorando para encaixar uma vitória, mas a partir do momento que encaixou, só subiu. E hoje vem colecionando aí bons resultados, notadamente quando joga lá em Muriaé. Não manda o jogo lá em Tombos, manda em Muriaé e normalmente consegue aí bons resultados, né? Uma equipe liderada ali pelo Ciel, veterano Ciel, mas é um artilheiro, né? E vem de um bom resultado contra o CRB, justamente jogando fora de casa. E o Tombense quer consolidar esta excursão, né? Conquistando um resultado importante diante da Ponte. E a Ponte que vem de um empate, né? Tudo bem, fora de casa contra o Vila Nova, mas a situação é tão ruim que não dá nem para saborear esse um pontinho. Mas agora em casa tem toda a responsabilidade de vencer o jogo. A gente sabe a dificuldade que a Ponte tem encontrado em jogos disputados dentro do Moisés Lucarelli, porque precisa, né, da criação, precisa da criatividade. A gente sabe que o time sente falta desse tipo de jogador, principalmente o Luca, né, que é o artilheiro e que depende muito de uma jogada, de uma assistência para concluir com êxito. Mas de qualquer maneira a Ponte precisa vencer todos esses obstáculos, todos esses problemas de turbulência que tem enfrentado, notadamente extracampo, né? O técnico Hélio dos Anjos tendo que administrar várias situações, e tudo isso tem que ser ultrapassado para a Ponte realizar um bom jogo contra o Tombense e, de preferência, claro, conquistar a vitória para, quem sabe aí, dependendo de uma combinação de resultados, sair desta zona tão incômoda que é a zona de rebaixamento. E sobre isso a gente tem falado constantemente aqui no programa, né, Carlão? A gente fala constantemente a respeito dessa zona de rebaixamento, que até a rodada passada, a Ponte Preta com uma vitória deixava a zona de rebaixamento. Agora até consegue, com uma vitória, deixar a zona de rebaixamento. O Ponte Preta tem 14 pontos, o Náutico tem 15 ali fora. Primeiro fora da zona de rebaixamento é o Náutico. Depois tem a Chapecoense com 15 também. O detalhe é que precisa de uma combinação de resultados, como você disse, né? Não é simplesmente ganhar, tem que ganhar e torcer contra o Náutico que vai enfrentar o Novo Horizontino lá nos aflitos, e a Chape, que joga também em casa, joga na Arena Condá contra o Sampaio Corrêa. Para sair da zona de rebaixamento, precisa torcer contra essas duas equipes e, claro, fazer o dever de casa, vencer a equipe do Tombense, jogando no Moisés Lucarelli. O Júlio falou aqui também pra gente a respeito desses reforços que precisa. O Luca falou que precisa dos jogadores para fazer gol, não faz gol sozinho. O Júlio ainda indagou aqui, né? Será que ele consegue mais gols ainda nesse ano para alcançar o Batoré? Talvez. Mas para ter jogador. Para isso a Ponte tem que investir, tem que mudar, tem que contratar. E ontem na entrevista do presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, ele falou exatamente sobre isso, né? O que deve fazer a Macaca para reagir no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu gostaria que você falasse o seguinte: você falou que o clube pegou o clube falido, que o destino quis que você estivesse presidente da Ponte Preta. O pepino cresceu nesses 6 meses que você está à frente, e agora você tem que resolver para a Ponte não cair também na Série B. Como vocês estão projetando essa reação da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro? Nós estamos trazendo, já trouxemos um atacante de beirada de campo, que é o Bárcia, ou seja, não é o goleador, é o preparador de gols. Queremos trazer mais um atacante de beirada para que podamos engrossar. Hoje, às vezes, não joga o Danilo aí, se contundiu, a gente ficou com poucas opções. Nós temos 2 jovens aí, que é o Echaporã e o Nico, jogadores de 20 anos de idade. Então nós estamos trazendo mais um, está palavrado, mas não está assinado. Estamos trazendo um zagueiro diante da saída do Fabrício. Tem o da Silva, que ainda falta um pouquinho de condicionamento físico, mas é um atacante de área. Existe a possibilidade do Richelli.
haja visto que não tem nenhum problema clínico, nenhum problema da cirurgia anterior, está totalmente recuperado, não tem nada. Vamos analisar agora, ele pode ficar. A Ponte Preta procura um meia, não vou dizer a moda antiga, porque isso não existe mais. O que tem aí já está com 39, 40 anos. Não, mas um jogador que jogue por dentro do campo, que possa arrastar essa bola do meio campo em uma direção mais frontal, para encostar mais no Luca ou no próprio da Silva quando estiver jogando. E vocês já têm esse nome em pauta de vocês aí? Hein, Berlim? Olha, esse jogador de meio campo está extremamente difícil de achar. Eu estou saindo fora da curva, pagando o que a Ponte não deveria ofertar, porque vai ter dificuldade no final do ano, mas mesmo assim é difícil. Esses jogadores que estão nos times da Série A, o que estão fazendo? Então vão esperar até dia 18 para ver se não pinta alguma coisa na própria Série A, ou às vezes para fora do Brasil. Aí sim estudar as possibilidades do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos em cima. Aí tem a possibilidade dos 4 clubes mais endinheirados, que são os 4 que lideram o campeonato, que é Cruzeiro, Vasco, Bahia principalmente, né, que são os clubes que têm mais dinheiro, muito mais dinheiro. Então existe extrema dificuldade de achar esse jogador. Ou a maioria dos clubes não tem. Às vezes alguém tem, mas não é também aquele jogador que vai, né, decidir. Eu aposto na permanência do treinador, como apostei na Abel Braga em 2003, porque entendo que não é trocando o treinador que eu vou resolver o problema da Ponte. Não vejo ninguém no mercado que poderia mudar da água para o vinho a Ponte Preta. E ele tem uma vantagem de vestir a camisa da Ponte e da diretoria. Ele está lutando todos os dias, trabalha todos os dias, não esmorece, não se abate, tentando buscar o melhor. Quando se trabalha com um elenco extremamente jovem, ou principalmente o time que joga extremamente jovem, há oscilação. Começamos muito bem o Campeonato Brasileiro, todo mundo falou, agora a Ponte vai. Começou a oscilar de novo. Nós temos 14 pontos, com 2 derrotas que nós não poderíamos ter tido dentro de casa, são 6 pontos. E mais 2 pontos de um empate aí, que foi contra o próprio Sampaio Correia ou contra a Chapecoense, nós teríamos 8 pontos e estávamos ali em 4º lugar, ou brigando para estar em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, principalmente as 2 derrotas, não vou falar nem dos empates, 2 derrotas teríamos 20 pontos ganhos, né? Isso atrapalhou em muitos nossos planos. Nós estamos trabalhando para terminar com pelo menos 20 pontos o campeonato, o turno, né? E fazer mais 22, 23 pontos que nós temos condição de fazer para a Ponte não cair. Pois é, tá aí, portanto, então, Eberlin falando a respeito do que vem pela frente aí nessa janela de transferência tão esperada, tão aguardada pela Ponte Preta, pelos seus torcedores e pela galera que acompanha sempre a Macaca para ver se sai dessa zona incômoda que é a zona de rebaixamento. Neste momento é a 18ª colocada com 14 pontos, apenas 3 vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. São 4h29. News Truck CBN com o CBN Esporte Segunda Edição ao vivo aqui na Rua 13, na Praça Rui Barbosa, bem atrás da Catedral aqui, onde está hoje, durante todo o dia, o News Truck CBN. A gente vai para o intervalo, tem repórter CBN, a gente volta já.